Fala pessoal, hoje eu vim trazer um assunto muito interessante. É uma regra que eu utilizo na minha vida, que é a regra dos 4 anos. Então já vou explicar o que é isso, mas antes disso, se inscreve no canal, deixa teu like, que é a única coisa que eu te peço para passar esse conhecimento que eu tenho hoje de empreendedorismo, de marketing digital. Já estou há mais de 5 anos no digital, principalmente aí fazendo dropshipping. E hoje eu venho compartilhar essas experiências que eu tenho e o que realmente me fez crescer no digital. Então essa regra dos 4 anos é: se você não vai utilizar o dinheiro em 4 anos, você investe em Bitcoin. E o dinheiro que você vai ter de sobra, você não vai colocar em CDB, você não vai colocar em bolsa de valores, você não vai colocar em nenhum desses lugares, nenhum desses investimentos tradicionais, porque esses investimentos tradicionais, eles não têm um retorno significante para a sua vida. Então imagina que você consegue algo que é quase impossível no mercado, que é um retorno de 50% ao ano. Se você tem 10 mil reais, isso não vai mudar a sua vida, isso não vai mudar a sua maneira de pensar em relação às coisas. Isso não vai fazer você ganhar mais dinheiro. Você vai ganhar 5 mil reais e pronto, você vai ter 15 mil acumulado e acabou aí a história. Você não vai realmente prosperar com 5 mil reais a mais em um ano. Imagina os investimentos hoje que a gente tem, que são investimentos, por exemplo, no Tesouro Direto, que são 15% ao ano. R$ 1.500 não vai fazer diferença na sua vida se você tem 10 mil reais. Agora, se você pega esse dinheiro e investe em você mesmo, e quando eu falo de investir em você mesmo, você investe na sua imagem, em experiência de vida, em coisas que realmente vão te trazer retorno, isso é o que realmente vai fazer a diferença na tua vida. Então você precisa investir em viagens, em conhecimento, em experiências de vida, que é o que já entra em viagens, na sua imagem, se você trabalha com imagem. Então uma coisa que eu acredito muito hoje é que, como o tráfego ele ficou caro, você precisa investir em uma imagem. Então, se você tem uma empresa, invista na imagem da sua empresa. Se você trabalha com a sua própria imagem, invista na sua própria imagem. Você fazendo uma viagem, essa viagem, ela com certeza, a não ser que seja uma viagem para o mesmo estado ou para uma outra cidade, mas se você faz uma viagem internacional ou até mesmo interestadual, onde você tem uma diversidade cultural maior, você vai enxergar o mundo de outra forma. Isso vai te trazer com certeza novas ideias de negócios, isso vai te trazer novas experiências de vida, né? Então aquela história de você ficar enfurnado em um quarto e investir toda a tua grana em um CDB, em um CDI, para ter dividendos aí que não vão passar de 20% ao ano, é furada, porque isso não vai realmente mudar a tua vida. Hoje eu só ando de BMW, eu só tenho o que eu tenho e eu ainda vou conquistar muita coisa, eu sei disso, eu estou no começo da minha jornada, porque eu desde o começo investi em mim mesmo. O primeiro dinheiro que eu tive, eu investi em morar sozinho, que é uma outra experiência muito significante que você pode ter, você jovem principalmente, pode ter. Ganhei um pouco mais de dinheiro, investi em uma viagem de negócios. Então encontrei pessoas que trabalham no meu ramo. Nessa viagem de negócios, a gente decidiu fazer uma viagem internacional. E dentro dessa viagem de negócios, eu vi muitas coisas, eu tive muitas ideias que eu não iria ter se eu não tivesse ido. Então, se você investe em viagens, em conexões, na sua própria imagem, isso com certeza vai te trazer um retorno muito maior do que um CDB, do que um CDI, do que qualquer coisa que você possa pensar aí de investimento tradicional. E eu falo de Bitcoin porque o Bitcoin é o único investimento que você tem um retorno realmente significante, algo que realmente pode mudar a tua vida em 4 anos. A gente vê muitos Bitcoiners aí que tiveram a vida transformada. Porém, eu creio que essa onda ela ainda não vai ser tão grande daqui a 4 anos. Pode ser que o Bitcoin se multiplique por muitas vezes, mas se você tem um capital pequeno, você não vai conseguir
realmente ficar rico de verdade. Porque se você está iniciando do zero, a única coisa que você tem é zero. Então, se você multiplicar o seu zero por 1000, vai continuar zero. E se você tem pouco, você multiplicar por 1000, 2000, 3000, 10.000, o que seja, vai continuar pouco. Então, se você consegue investir em si mesmo, se você pode investir em si mesmo, essa é a única chance que você tem de prosperar, de realmente ter uma mudança de vida. Pense na sua vida como um all-in. Você vai pegar aquilo que você vai ganhar e você vai investir. Você está no zero, entende? Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que viajar. Você tem que se arriscar. Porque se você não se arriscar, você vai continuar na mesma vida, entende? E se você continua na mesma vida, infelizmente, não é algo bom. E quando eu falo de investir em você, eu também não estou falando de gastos inúteis. Então, sair pra balada, ir pra festa, essas coisas que não te agregam nada, não são investimentos para você. O que pode realmente te agregar em socializar, que socializar realmente vai te trazer algum retorno, você vai conseguir desenrolar melhor, você vai aprender a ter uma oratória melhor, é você sair na rua, abordar gente, conhecer gente nova, se você realmente é um pobre lascado. Agora, se você tem dinheiro, você pode investir em uma viagem internacional, cara, investe nisso. Pega o teu dinheiro, vai para um lugar onde se fala outra língua, uma língua que você quer desenvolver, uma língua que você precisa aprimorar e conhece gente nova. Então você conhecendo gente nova em um lugar novo, isso vai te trazer uma experiência sociocultural muito grande que você pode utilizar nos seus negócios. E é algo que te abre a mente, pode trazer novas ideias, você pode fazer novas conexões, ter novos amigos. Então eu creio que você chegou aqui para realmente ter uma mudança de vida. Você está vendo esse vídeo até agora porque você quer realmente mudar de vida. Então, se você tem algum conselho, se você já tem alguma experiência dentro do mercado digital, empreendendo, e se isso faz sentido para você, ou até se não faz sentido para você, comenta aqui embaixo qualquer coisa que eu vou estar analisando os comentários e vou fazer mais vídeos sobre esse assunto.